Como se tornar irreconhecível nos próximos 30 dias? Vou te dar um passo a passo de um glow up cristão. Isso mesmo. Se você é uma jovem cristã ou está começando a sua jornada em Cristo, você precisa saber o que você pode fazer nos próximos dias para poder se tornar uma jovem irreconhecível. O que isso significa? Se transformar. Se tornar uma mulher mais madura em Cristo, uma mulher mais bonita de dentro para fora. E eu poderia muito bem falar aqui neste vídeo sobre aquele glow up básico que talvez você já tenha ouvido em vários vídeos, como beba mais água, acorde mais cedo, acorde todo dia no mesmo horário, treine mais. Mas o meu foco aqui é te orientar dentro da palavra e do desenvolvimento pessoal, onde a gente pensa num glow up de dentro para fora, um desenvolvimento de si mesma de dentro para fora, mudando as suas estruturas internas e não somente o que você pode trabalhar no exterior, porque tudo que você muda dentro de si mesma acaba refletindo no exterior. E nós queremos que esse reflexo no mundo exterior seja um reflexo de quem você é de verdade e não apenas uma casca, uma armadura que você constrói para parecer alguma coisa. Então vamos lá, eu vou te dar um passo a passo aqui, que você pode aplicar nos próximos 30 dias e você com certeza vai ver uma diferença. Se você já gostou deste vídeo, estou criando conteúdos aqui com essa linha de pensamento de cristianismo, feminilidade, ser mulher, ser mãe, esposa, sobre família, sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, aqui neste canal do YouTube. Também vou trazer, meu foco trazer estudos bíblicos. Então já se inscreve no canal, se inscreve neste canal para você poder acompanhar tudo, receber os vídeos, me ajudar a fazer esse canal crescer e alcançar mais pessoas compartilhando esse vídeo e dando um like. Porque quando você faz essas ações, o YouTube entende que você gostou do conteúdo e ele é espalhado para mais pessoas. Vamos começar então com o passo a passo direto e prático? Bora? A primeira coisa que você vai fazer para dar o início, um start ali no seu glow up cristão, é parar de reclamar e começar a agradecer. Em 1 Tessalonicenses 5,18, você tem a seguinte passagem: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Olha a importância de nós sermos gratos. Em Romanos nós temos algo parecido, eu vou ler aqui para você. Em Romanos 1,21, nós temos uma passagem que diz o seguinte: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Quando somos ingratas, quando ao invés de sermos gratos pelas situações que estão nos acontecendo, nós reclamamos, você passa a reclamar, nós deixamos de glorificar a Deus, nós deixamos de agradecer a Ele por aquilo que estamos vivendo, independente do que seja, se é bom ou se é ruim, e nós acabamos tendo pensamentos que se tornam fúteis e o coração insensato se obscurece. Quando nós estamos num estado de ingratidão, os nossos pensamentos eles se tornam pensamentos que não servem, não nos levam à direção alguma. Eles simplesmente nos param, eles simplesmente nos colocam frente a situações, a circunstâncias e as coisas que estão acontecendo de uma forma burra de fato. Por quê? Quando nós estamos numa situação difícil e nós não agradecemos por essa situação difícil e fazemos com que nós reclamamos o tempo todo daquela situação, murmurando. E a partir desse momento nós deixamos de aprender. Porque a partir do momento que nós reclamamos, automaticamente nós entramos no papel de vítima e acabamos sofrendo porque é o outro que está nos fazendo mal, porque é culpa do outro. E quando nós jogamos essa responsabilidade e culpa ao outro e não voltamos a nós mesmas, nós acabamos nos fechando para o aprendizado. E a mesma coisa na situação boa. Quando uma situação está boa e nós não somos gratas por aquela situação, acabamos reclamando de coisas boas que estão acontecendo conosco, que nós pedimos muitas vezes em oração. Talvez você esteja vivendo um momento tão bom na sua vida, mas você reclama e murmura de coisas que você pediu e sonhou um dia e você está podendo viver. E por conta dessa reclamação, você para de viver a plenitude ou o extraordinário daquela situação boa que já está acontecendo com você. E você volta os seus olhos para aquilo que não tem e os seus pensamentos começam a ser fúteis. Aqui, sim, como diz Romano, essa parte eu entendo exatamente dessa forma. É o processo, é o que acontece com o nosso corpo quando nós somos ingratas. Então, quando você para de agradecer, quando você não agradece e começa a reclamar, você não glorifica a Deus, você também não rende graças a Deus, não é grato a Deus e logo
os seus pensamentos, eles se tornam burros, fúteis, inúteis. O seu coração, ele se torna um coração insensato. Quando nós não somos gratos, nós tendemos a reclamar, que é o contrário, o oposto da gratidão. É a ingratidão, é a murmuração, é a reclamação. Nós acabamos tendo um coração que fica insensato e obscuro. Quantas pessoas negativas já esteve perto de você que você muitas vezes não consegue nem ficar perto, tanto que aquela pessoa reclama? A gratidão nos traz paz, nos traz felicidade. Ela nos faz enxergar o extraordinário naquilo que é ordinário. Ela nos tira do ambiente e da posição de vítima sofredora. A gratidão, ela nos tira do processo de comparação com o outro o tempo todo. A partir do momento que você para de reclamar e começa a agradecer, a sua vida parece que começa a fluir tanto que você não mudou exatamente as ações, você não fez mais coisas do que você fazia antes ou tomou decisões diferentes do que você fazia antes, mas as coisas começam a fluir tanto e dar tão certo que parece que você mudou a sua vida inteira só por ter sido grata. Então, se eu tenho algo para te dizer, esse primeiro passo do Glow Up, literalmente, é parar de reclamar e começar a agradecer. Porque muitas vezes você pediu por um filho e está reclamando desse filho chorando ou te chamando o tempo todo. Porque muitas vezes você pediu por um casamento e está reclamando que tem que se aproximar ou fazer isso pelo seu marido. Muitas vezes você está reclamando da situação da sua casa, só que esquece que muitas pessoas nem casa têm. Você está reclamando que não tem dinheiro, que está faltando isso, está faltando aquilo, que talvez tem pessoas que têm muito menos do que você, vivendo muito mais feliz do que você. O segundo passo do seu Glow Up é planejar todos os dias. Esse aqui é uma homenagem ao meu marido, que me ajudou muito com essa questão do planejamento. O planejamento vem trazendo para mim uma clareza mental, porque eu planejo meu dia antes de dormir, na maioria das vezes antes de dormir, eu planejo o dia seguinte. Então eu consigo dormir com clareza mental, sabendo o que eu vou fazer. Eu consigo acordar no horário que eu me propus muitas vezes para fazer o que eu me propus. E quando eu acordo, eu sei exatamente o que eu vou fazer. Eu não fico perdida ali pela casa durante a manhã. Eu sei exatamente qual é a minha rotina, o meu estudo bíblico que eu tenho que fazer, que eu não faço mais nada enquanto eu não estudar a minha Bíblia. E quando eu não faço isso, ou eu acordo fora do meu horário estipulado, meu dia desanda completamente. Por quê? O planejamento, ele vai te colocar em uma posição de clareza e vai acabar com aquela sensação de estar perdida o tempo todo. Então você vai parar de dizer para si mesma que está perdida e de que não sabe o que fazer, porque você sabe exatamente o que você tem para fazer no dia. E quando você não organiza o seu dia, você fica vagando de reels em reels, stories e stories. Pela manhã, logo que acorda, em cima da cama. Você fica à mercê da agenda do outro. O que isso significa? Quando o outro te chama, você vai fazer por ele. Porque você não sabe o que você vai fazer por si. E aí lá no final, você vai olhar e vai falar: meu Deus, eu tô só priorizando o outro, eu não cuido de mim, eu não faço nada por mim, e fica se vitimizando, contando várias histórias, te deixando pesada e cheia de culpa. Então, planejar o seu dia vai fazer parte do seu Glow Up cristão, porque a partir de um dia organizado, clareza, sabendo exatamente no mínimo, você não precisa saber tudo que vai acontecer no seu dia, controlar o dia, não. Você precisa saber o mínimo que você vai fazer naquele dia. Você consegue glorificar a Deus com a sua produtividade, com a sua rotina. Porque tudo que nós façamos para glorificar e honrar o nome de Deus. E a nossa rotina produtiva e organizada, ela serve para isso também. E eu tenho um texto bíblico, 2, para ler para você. Lucas 14:28, eu vou ler aqui para você. Preparado para isso aqui? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se aussenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Provérbios 11:14. Sem diretrizes a nação cai. Eu vou ler só essa parte aqui para você do 14. O que isso significa? São 2 momentos da Bíblia em que eu achei dois versículos que falam sobre planejamento.
O próprio Jesus, o próprio Deus, nos orienta quanto a termos diretrizes, ou melhor, termos uma direção. Por mais que essa direção esteja baseada na vontade dele, e é bom nós orarmos todas as vezes antes de planejar o nosso dia seguinte, entregar o nosso dia nas mãos dele. Quando nós vivemos sem um planejamento, sem um caminho, sem uma diretriz, acontece o que aconteceu aqui nesse caso de Lucas. Nós não vamos conseguir finalizar o que nós começamos. Então, quando você pensa em planejamento dos seus dias, não pense em ficar presa, mas pense na liberdade. Pense na liberdade de poder saber o que você vai fazer, de poder caminhar todos os dias um pouco em prol daquilo que você se propôs, em prol daquilo que você deseja realizar. Poder também glorificar a Deus com a sua rotina. Porque quando você planeja os seus dias, a ansiedade, a preocupação e o estresse param de fazer parte do seu dia a dia. Pois você sabe o que precisa ser feito, qual é a sua rotina base e tem a sensação de autocuidado. Você para de passar a acreditar que está fazendo tudo por todos e ninguém faz nada por você. Porque realmente ninguém tem que fazer nada por você, é você que tem que fazer algo por si mesmo. Terceiro passo do Glow Up, esse vídeo tá longo, eu sei, mas já se inscreve no canal, porque eu sei que até aqui já fez sentido, já foi algo diferente do que você já viu por aí. Então se inscreve no canal, dá um curtir se você já gostou desse vídeo, não esquece, e compartilha com uma amiga. Não importa se você tá assistindo, me vendo ou tá ouvindo e fazendo suas coisas. Já dá uma pausa aí e faz essas ações, por quê? Assim o YouTube entende que você está gostando. A terceira ação, a terceira coisa que vai fazer o seu glow up cristão acontecer é a leitura bíblica. É você alimentar o seu espírito. E aqui eu já entro com um ponto. Não existe você alimentar o seu espírito e ler a Bíblia só quando está sentindo alguma coisa. Eu achava que só tinha que fazer quando isso acontecesse. Mas o culto diário a Deus, ele é racional. Então nós devemos ser racionais todos os dias, lendo a Bíblia, buscando estudar, buscando entender, assim como nós buscamos conhecimento em qualquer outra coisa, para que aí sim Deus possa se apresentar a nós através dessa nossa rotina de santificação. Apocalipse 3:20. Esse aqui é clássico. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que acontece? Quando você alimenta o seu espírito, faz o seu estudo bíblico diariamente, você vive uma jornada de santificação e busca por respostas através da verdade. Em João 8:32, já é dito: e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quando você se dedica a fazer o seu estudo bíblico, a viver racionalmente, fazer um culto racional a Deus todos os dias, a ter comunhão com Ele todos os dias, seja no primeiro dia da manhã, seja no melhor horário para você, você passa a conhecer o que Deus já deixou no mundo, que é o manual dele, é a Bíblia. E quando você faz isso, você passa a ter conhecimento da verdade, do que é verdade de fato no mundo. E quando você conhece essa verdade, você é liberta das garras do mal. Quando você estuda, conhece a verdade, você de fato acaba sendo renovada, porque você passa a olhar o outro lado da história, e não só o lado do mundo. Então eu ouvia muito que ser cristão é preso, é ficar preso, ser cristão é você seguir doutrinas, não pode usar saia, não poder cortar cabelo. Mas essa não é a verdade que está na Bíblia, essa não é a verdade bíblica, esse não é o Cristo verdadeiro. São viés mundanos das pessoas que vivem de acordo com doutrinas religiosas. Então, quando você passa a entender a verdade que liberta, você olha para o mundo e fala: eu vivi assim no mundo, mas existe uma outra forma de viver, que é a verdade. É a verdade que liberta. E aí você tem a liberdade agora. Deus te dá a liberdade de escolher a vida do mundo ou a vida da verdade, que é Cristo. Quando você escolhe a vida da verdade, você está tendo liberdade. E é a partir desse momento que você tem liberdade para escolher entre os dois. Então, quando você passa a ter conhecimento da verdade, você tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. E, automaticamente, você passa a renovar a sua mente. Quando nós conhecemos o verdadeiro Jesus, nós entramos num processo de transformação da nossa mente, de renovação da mente. Nesse meu primeiro ano de convertida, eu pude ver inúmeras transformações que Cristo fez em mim. E falar dele é uma delas. Então, assim, estude todos os dias, que o estudo bíblico
que é alimentar o seu espírito e o culto racional a Deus, seguir os caminhos de Cristo e descobrir a verdade que tá aqui, ó. Tudo que você tem que fazer na sua vida já tá aqui. Todos os caminhos que você tem que seguir já tá aqui. Você não precisa de profeta para dizer isso, você não precisa de um pastor, você não precisa de uma pregação para te dizer isso. Você precisa sentar e estudar a Bíblia. E isso vai te ajudar a trazer uma clareza muito grande. Então estude, alimente o seu espírito e deixe que a leitura bíblica faça parte do seu glow up cristão. A quarta coisa que você vai fazer para o seu glow up cristão acontecer é o arrependimento dos seus pecados. Não existe nada mais libertador do que você se arrepender dos seus pecados, do que assumir um erro, do que dizer que errou, do que assumir de fato uma posição de que realmente você fez algo errado e eu quero me arrepender, eu quero pedir desculpa, eu quero fazer diferente. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona e encontra misericórdia. Quando você pensa em renovar si mesma, se tornar uma mulher reconhecível, se tornar uma outra pessoa, mudar, sabe, se renovar, se tornar irreconhecível de fato, fazer o tal do glow up. Por que eu falo que tem que ser interno? Porque muitas coisas que estão nos manchando e manchando a nossa identidade, elas estão internamente, estão ali dentro de nós. E uma delas são os pecados. É tudo aquilo que nos afasta da pureza e da essência que Deus tem para nós, da nossa santificação. E quando você, de acordo com Provérbios 28:13, é a palavra, a verdade que liberta. Quem esconde os seus pecados não prospera. Já nos mostra que quem tem resultados travados vive provavelmente uma vida de pecados. Ai, que desafio falar isso. Mas, é uma verdade, porque você está vivendo uma vida tanto de pecados que acaba... Porque o que é pecar? É você ter maus comportamentos, ter coisas que não agradam a Deus, porque são maus comportamentos que Deus sabe que vão trazer bad consequências, então consequências muito ruins para nós. Existe uma lei que se chama a lei da plantação e da colheita, isso é bíblico. Tudo que você planta, você colhe, tudo que você faz, você vai ter uma consequência, vai ter algo que vai voltar para você, independente do que você fez, se foi bom ou se foi ruim. Nós temos que parar de esconder os nossos pecados. Nós temos que parar de esconder os nossos pecados, porque os nossos pecados, eles nos fazem não prosperar. Eles nos afastam do crescimento e da evolução. E principalmente do crescimento e da evolução nos caminhos de Cristo, com Cristo. Então, quando você pensa num glow up, eu penso que você tem que, à luz dos seus pecados, se arrepender deles, para que você consiga se libertar das garras do mal e consiga se libertar da culpa que viver uma vida em pecado gera em nós. Que essa culpa, ela dá portas para o inimigo entrar com N outras armas que ele pode trazer do orgulho, como uma mentira, como uma necessidade de ser reconhecida, de ser amada, e você faz e tem ações completamente disfuncionais para que você tenha o reconhecimento das pessoas da sociedade. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então nós encontramos a misericórdia de Deus a partir do momento que nós confessamos e abandonamos esses pecados. Não adianta só confessar o pecado e achar que é cristão e vai continuar pecando, porque tá em uma carta branca, que é Cristo, para sempre pedir perdão pelos seus pecados. Isso também não existe. Confessar e abandonar. Uma das primeiras formas de você entender se uma pessoa mudou é quando ela confessa e admite o erro e muda. Mas eu não sei como fazer isso. Você pode ajoelhar, fechar os seus olhinhos, orar e pedir: Deus, mostra quais são os pecados que me afastam de Ti, que me afastam da minha melhor versão, que me afastam da essência que o Senhor tem pra mim, que o Senhor me criou e sabe quem eu sou. Quais são os pecados? Vai mostrar muita coisa que você faz e você achava que nem era pecado e é realmente um erro que te afasta de Deus. Os pecados também da Bíblia, bíblicos, é bom você ler a Bíblia e entender quais são os pecados, o que agrada e o que não agrada a Cristo, para saber disso e se atentar a isso, se atentar aos erros. Nós nunca vamos errar, então você é cristã, você não erra, você é perfeita. Muito errado, muito pelo contrário. É porque nós somos cristãos. Nós entendemos que não somos perfeitos, porque o único perfeito é Cristo. Mas nós entendemos que nós vamos errar, só que nós não vamos cair no erro, nós não vamos pisar onde nos faz tropeçar. Mas se tropeçarmos em algum momento, num momento inconsciente, em algum gatilho, uma ferida,
nós temos um comportamento que nos faz renovar e nos faz começar de novo, que é o arrependimento dos pecados e dos erros. Quando você faz isso, você encontra a misericórdia e a graça de Deus, que repousa sobre você. Não é sobre ser perfeito e não errar. Não existe isso. O único que não errou foi Cristo. Então, se você quer viver de uma forma diferente em 2025, começar 2025 como uma mulher completamente diferente, renovada, transformada, começa com esse passo a passo. E você vai ver que internamente algo será mudado na sua estrutura. E logo você verá os resultados externamente. Você colherá os frutos do externo. Não queira se arrumar, se produzir externamente, se tiver alguma coisa quebrada internamente. Porque aí você se cura por dentro e por fora começa a externalizar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui comigo hoje. Se você gostou e fez sentido até aqui, parabéns. Você merece esse glow up que você vai viver. Então se inscreve no canal para receber mais vídeos, mais conteúdos como esse. Curte o vídeo, compartilha esse vídeo com uma amiga, com alguém que você quer se desenvolver, porque o ambiente também conta nesse processo de desenvolvimento. E eu espero que você entenda que nós precisamos desenvolver o nosso lado emocional, a nossa inteligência emocional, o nosso desenvolvimento pessoal, mas ele tem que estar unido com Cristo, porque senão nada vai fazer sentido para você. E eu quero que, em nome de Jesus, você possa aprender, crescer e viver um caminho completamente diferente, porque você merece, você tem uma essência linda, você é uma joia rara, você é uma princesa. E comece já, a partir de agora, nesse meu ambiente, se inscrevendo no canal e fazendo parte dessa comunidade. As minhas redes sociais vão estar no link da descrição. Eu produzo conteúdos completamente diferentes para cada rede social minha. Então, aqui você vai estar consumindo o meu formato mais reflexivo e falante, que é o que eu amo, que eu sou. No meu Instagram, um formato um pouco mais daily e mais leve, com vídeos um pouquinho mais curtos. Eu espero que tenha te ajudado. Um beijo. E eu te espero em 2025 completamente transformado.